né? Agora, a merenda, ela é realmente, da escola, ela é feita com nutricionista, entendeu? Uhum. Então, assim, sempre tem uma proteína, então, tudo funcionando assim. A gente ouviu muito, né? Porque a população falava que o pão não estava muito bacana, por conta desse tempo para entrega. Aí a gente otimizou também isso. Então, a merenda é algo bastante delicado, mas que a gente está conseguindo melhorar. Bom, e professores eventuais? O que podem esperar e o que já vem sendo feito ou será feito para eles? O professor eventual, acima de tudo, é professor, né? Então, ele precisa ter participar de um processo seletivo para poder ter uma classificação, para a gente poder ir chamando os professores. Porque nas todas as cidades existe uma lista de professores eventuais. Para não acontecer de ficar sempre o mesmo professor dando aula na escola, né? Para poder garantir oportunidade para todos. Então, assim, essa lista, esse processo seletivo já foi feito de forma simplificada, né? De provas e títulos, conforme como fala, a titulação de cada professor, e está assim, disponível no site da prefeitura, e assim que começar, aí a diretora vai, ela chamou esse professor, agora eu vou chamar outro, e assim vai rodando a lista, sabe? A prática que é usada em todas as redes municipais, mas na nossa cidade não tinha. Legal. Bom, olha, a minha vontade é ficar falando um monte sobre cada uma das pastas e eu acho que quem está acompanhando a gente está vendo o trabalho já dos 100 dias aí, aquilo que está sendo feito e aquilo que está sendo planejado. Agora, nós teremos uma plataforma educacional? É isso que eu ia falar. Nós licitamos uma plataforma digital, né? Porque assim, a pandemia, como você falou, ela traz pontos positivos também, né? Toda vez que a humanidade passou por algumas crises muito sérias, né? Por exemplo, a Segunda Guerra, né? Penicilina. Então, vem novas oportunidades. E a informática, ela veio para ficar, né, Pierre? Olha aqui nós Sim. dois, você tão Olha, longe, aqui em casa, a todo mundo que está podendo assistir. É complicada a pandemia, mas é em função da pandemia que a gente está podendo viver esse momento, né? E a ideia já fizemos a licitação, acho que é por volta de 27 de maio que vai ter o pregão, e o objetivo é que a plataforma também funcione offline. Por quê? Porque aí o aluno que não tem internet, ele pode entrar na plataforma também. Então, isso é algo bastante importante. E a informatização da educação, a tecnologia na educação é algo que a gente vai lutar aí para que aconteça. Tenho certeza que os professores querem. Eles têm feito excelente trabalho, sabe, com os alunos. E agora está na hora da gente estar buscando essas boas práticas deles, né? Porque no primeiro momento, assim, quando a gente entra, tem muita coisa administrativa, organizacional para ser colocada, né? E agora é buscar essa valorização desse pessoal que tem feito uns trabalhos maravilhosos. eu digo que todos nós, nas nossas profissões, né, a gente acaba sendo profissional em havendo necessidade, né, em tempo integral. A gente né? Quem se formou, aquele título, se precisar, ele sabe. Mas o professor, mais do que nunca nesse último ano, ele passou a ser um professor 24 horas por dia, né? Porque ele dá consulta a todo instante para o aluno, né? O celular dele virou mais do que nunca um instrumento de trabalho, enfim. O professor hoje não se limita a preparar a aula dele quando ele fazia em casa e levar para a escola e dar essa aula, né? Hoje ele faz tudo em casa, dá aula em casa, continua tirando as dúvidas, ou seja, o professor realmente passou a ser 24 horas. Eu tenho certeza, falo isso até com conhecimento de causa por amigos e amigas professoras, que agora eles trabalham muito mais do que trabalhavam quando estavam, né, com seus horários indo até a escola. Mas ontem, como eu disse ontem também, né, lá na minha fala na Câmara, eu repito aqui que quando a gente faz o que gosta e quando a gente faz com prazer, a gente não trabalha, a gente realiza. Então, esses professores estão realizando muito. E fica aqui também o meu registro, o meu agradecimento por tudo que eles estão fazendo aí nesse período aí, que se reinventaram. Esses se reinventaram, todo mundo está se reinventando, mas o professor teve que dar alguns pulos a mais, talvez, né?
Bom, É e interessante, né, que você estava falando, porque assim, antes assim, um aparelho celular, ele era algo pessoal, né? Hoje não é mais. Eu tô falando assim, é pessoal, mas no sentido de que todo mundo trabalha com seu celular. Você percebeu como é que mudou essa perspectiva, né? exato. Que antes as pessoas tinham um corporativo, hoje em dia a gente vê que essas coisas não funcionam mais, né? E nós estamos aí. Agora, o profissionalizante era, uma educação Bom, profissionalizante era algo que me ia preocupava perguntar isso bastante. para você. Ia perguntar É, sobre eles. isso. E na educação profissionalizante, pela falta, né, pela não possibilidade da gente, por exemplo, trazer carretas, fazer tudo assim que a gente tinha pensado a via rápida, né? Mas nós já fizemos contato, né, com a via rápida, com a carreta, ela virá, então logo a gente possa fazer as atividades, mas estão acontecendo também cursos online, sabe? Vários cursos, e as pessoas estão procurando, e é um momento oportuno para fazer esse tipo de atividade, né? Então, bora lá aí, quem está escutando, porque lá no nosso Senaizinho, né, a gente está tendo os cursos lá profissionalizantes. Bom, eu sei que a gente tem parte ainda de conscientização para o meio ambiente, a gente tem tanta coisa. Então, mas eu acho que na parte da educação, eu vou deixar que a gente possa ficar por aqui, porque senão eu acho que a gente vai ter aí muita coisa ainda para explanar, porque eu convido as pessoas que possam acompanhar também os vídeos que a Pétala fez, onde nós estamos comentando, conversando aqui exatamente sobre tudo isso que já está acontecendo, né? E que ela já colocou em rede social. Nós estamos aqui reforçando tudo isso. Enfim, olha, eu estou aqui, bastante coisa mesmo que a gente tem aqui na área de educação. Como você disse muito bem, muitas coisas que entram no radar passam a ser planejadas para poder serem colocadas. Então, eu vou deixar até para você, para a gente finalizar a parte de educação, algum ponto que você queira destacar que a gente não tenha conversado, Beto. Olha, eu penso que também, como você falou, a educação ambiental, né? Porque o Parque da Moçota, a gente está pensando no minhocário e como é que chama? Uma coisinha de borboleta, acho que é borboletário, isso. Ali é onde já existia, dentro do casarão, já existia toda a horta sensorial, retomar coisas que já estavam, já aconteciam, mas deu uma perdida aí no caminho. E foram feitas várias reuniões, né, com os japoneses, no Shimane, no projeto Clareiro da Mata, e dali fazer mesmo um espaço para os nossos alunos, como é, mas que a gente possa sempre estar melhorando, 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 né, sendo um ponto de referência para a nossa criançada. Bom, e ainda agora falando dos cursos profissionalizantes que você tocou no assunto, foram coisa aí de 2.000 vagas oferecidas já? Sim, sim, 2.000 vagas. Nós tivemos até que ligar, pedir para ampliar o nosso número de vagas, né? Graças a Deus, eles forneceram, no início eram basicamente quase 1.000, e agora nós estamos realmente efetivando, né, as inscrições, mas é em torno de 2.000 vagas. Quase que eu pulei esse detalhe, é muita vaga, né? Fiquei É, muito feliz. que bom. Teremos muitos profissionais por aí chegando, né, para o mercado aí, que sejam ótimos profissionais, todos criados e nascidos aqui na nossa terra. Bom, É vamos verdade. falar um pouquinho então. Nós não vamos mudar tanto de educação, porque nós vamos falar de cultura, esporte e lazer também, que você, né, desde o início já colocou isso tudo dentro da mesma secretaria para que ficasse, não vou dizer mais fácil o trabalho, mas assim como aconteceu nas secretarias de Defesa Civil, que você integrou todo mundo, você fez isso também para que eles pudessem conversar rapidamente. O que eu gostaria que você destacasse aí desses 100 dias, do que eu acompanhei, foi que foi feito aí também um levantamento para saber como que estavam as quadras de bairro, o que, que vinha acontecendo disso, o que precisava. Houve também, e vem acontecendo muita conversa, né, com o pessoal dos bairros, dentro da medida do possível, sem aglomeração. Eu também tenho acompanhado no site da prefeitura. Então, que você comentasse sobre essa área, né, da É, essa esporte área é uma área e que fica bastante prejudicada, né? Porque é uma área, assim, também de muito contato.
Então, a cultura, existem oficinas que estão sendo feitas virtual, ali no Museu do Automóvel, né? No nosso acervo também, foi feito assim, um estudo. E aí agora a gente tem, nós estamos com uma estagiária de história, levantando a história para a gente poder ter, como é que fala, poder ter visitas assistidas. Estamos até pensando em fazer visitas online ou também visitas com horário agendado. O plano museológico, por quê? Porque ali o nosso museu ele não tem um plano museológico, né? E esse plano museológico ele precisa até para a gente poder ter verbas, para a gente receber verbas para que aconteça. Projetamos ali, que todo mundo sabe que ali chove demais, né? Uma judiação. Então já foi feito todo o projeto para a reforma das calhas e tudo não vai ficar um valor muito alto. A gente está finalizando como é que fala? Finalizando esses orçamentos, né? E na cultura também a gente aproveitou essa oportunidade para dar um up ali na biblioteca, né? Porque assim a gente está em tempo digital, mas nós temos a questão dos livros, né? É uma questão de cultura, né? Os nossos livros, e já demos uma ajeitada lá nesse momento. E esporte, nós fizemos uma pesquisa online, né, pelo Google Forms, para saber o que as pessoas querem, o que elas não querem, as academias ao ar livre, onde elas acham que é bacana. A gente já mapeou todas que precisam de conservação, de cuidados. Mapeamos também as quadras. Conseguimos, junto com alguns vereadores, já conseguimos emendas parlamentares para a reforma de quadras. Demora um pouquinho, mas vai chegar. E esses projetos também, o pessoal do planejamento, trabalhou. Esses projetos também já estão todos aí na ponta da agulha. Por quê? Porque quando chega a emenda parlamentar, ela chega e fica lá, no convênio, entendeu? Então, você já tem que ter o projeto desenhado aqui para você inserir e aí fazer com que o projeto e o dinheiro se encontrem nesse plano aí das ideias, da burocracia, para acontecer a realização, né? Então, são ações que têm que acontecer ao mesmo tempo para chegar na hora certa e se encontrar. Se vem uma emenda e você não tem um projeto, o que acontece? Você perde a emenda. Então, isso é uma coisa bastante delicada, né? Prefeitura, o executivo tem que estar o tempo todo com o projeto na manga para poder atender. E foram feitas conversas, né, com todas as atividades esportivas que existem, e a gente sente assim que é tudo muito desgarrado, sabe? Acontece muita coisa em Caçapava, mas precisa organizar, juntar todo mundo para a gente poder fazer atividades. E pensando, né, no nosso atleta na escola, sabe? Então, tudo isso está sendo aí listado, gestado, todos os equipamentos, halteres foram pintados. Esse projeto de nós criarmos atletas, então, isso também é uma meta? É uma meta, porque nós já temos atletas, né? A gente precisa incentivar o que tem e também, como é que fala? Desenvolver na criançada, porque o esporte desenvolve muita coisa nas crianças, né? Sem dúvida. Então, nós precisamos de mais atletas de ponta saindo de Caçapava, né? Nós temos aí, sim, pessoas sensacionais, atletas ótimos. E o futebol, né? Medalhistas de ouro, e, enfim. Então, nós precisamos, sim, né, fomentar muito esse tipo de atividade também aqui. E aí vem naquela pergunta que eu fiz lá no início. Essa secretaria seria uma secretaria que poderia, vamos dizer assim, aproveitar esse momento de pandemia e realmente ter um trabalho bastante com a confecção de projetos e tudo tendo em vista que são locais que hoje não podem ser usados, então é o momento de colocar uma força nessa secretaria? Isso. É o que está sendo feito, né? É o que está sendo feito. No caso dos campos de futebol, né? Que mesmo não tendo campo de futebol, não tendo os jogos, eles estão sendo limpos. Né? Tem hora que eu falo, meu Deus, limpa o campo, e o pessoal não tá... Mas se a gente não limpar, aí o negócio fica feio. A hora que a gente for mexer, o negócio está nada, né? E o pessoal, né, se organizando, né? Organizando as ligas, todos organizando, pensando isso. E o ginásio municipal, que também demanda para nós bastante atividade. Por quê? Porque
A empresa lá também, nós tivemos que pegar o contrato, né, notificar a empresa e pontuar tudo que precisava realmente ser refeito, porque senão você perde a garantia, né, do que está sendo feito, do que foi feito ali, e faltava muita coisa ainda para poder finalizar. E agora a gente tem um ritmo, né? Ali já tem um ritmo e tomou de novo um novo ritmo, né? E tá no momento assim, sabe, que precisa ligar a água da Sabesp, separar a água da Sabesp com a água do caseiro, porque tem que parar aqui para poder. Mas é aquela coisa de construção, mas está acontecendo. E é muito importante agora, como você disse, que aproveitar esse período e aquilo que puder ser feito, uma vez que esses espaços não podem ser usados, porque o uso vai gerar aglomeração, mas, por outro lado, também pedir que a população fique atenta e ajude a prefeitura, né? Porque acaba acontecendo, infelizmente, né? A gente tem tido problemas de Muita roubo. depredação, vandalismo nisso, então que as pessoas dos seus locais, dos seus bairros, que tenham esses pontos restaurados, modificados, deixados prontos para a hora que a gente possa voltar às atividades, que ao ver alguma coisa como essa, que entre em contato com a prefeitura, que denuncie. Hoje o pessoal faz foto, filma tudo. Esse é um momento bom de se pegar para que coisas como essa não aconteçam e se valorize o trabalho que seja feito. E principalmente o dinheiro, que o dinheiro vai do imposto e quem paga somos nós. Então, se você não cuida daquilo que você tem, começa a ficar difícil, né, Petra? Nem me fale. Então, tá aí, ó, pessoal. Vamos tomar conta das coisas que acontecerem de bom, né, perto aí de você, e não deixe que outros cheguem para destruir aquilo que está sendo feito, né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, vamos continuar, vamos falar um pouquinho da defesa e mobilidade urbana. Olha, gente, só para vocês saberem, nós já estamos conversando aqui há 1h15, né? Eu entrei um pouquinho antes, a Pérola depois. Então, 1h15 nós estamos conversando, nós chegamos aqui no nosso quinto ponto, né? Que são 9. Então, por isso até que eu puxei um pouquinho mais rápido, porque tem bastante coisa para ainda ser dita, né? E que a gente também não se estenda tanto. Mas agradecendo muito as pessoas que estão nos acompanhando. Já recebi a informação que pelas redes sociais da Favorita nós estamos com um público excelente nos acompanhando, tanto o pessoal que está só pela rádio web, e o pessoal também pela TV que está nos vendo. Então, o pessoal está muito feliz lá, Tiago e Arnaldo cuidando disso aí, controlando tudo. Muito legal aí essa primeira transmissão nesse porte, nesse caráter que nós estamos fazendo para a Favorita, e a gente já está tendo aí uma audiência muito significativa. Então, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí pela Favorita. Quem não tem, abaixe o aplicativo e tenha aí uma rádio da melhor qualidade para vocês, que em breve com muitas novidades. Mas agora vamos falar da Secretaria de Defesa e Mobilidade Urbana, que é... A defesa e mobilidade nós já falamos. Ah, nós falamos dessa aqui? Foi. Indústria e comércio. Ah, desculpa, eu tirei aqui. Nós vamos falar... Eu acabei tirando aqui da mobilidade urbana, nós falamos dos 26 pontos. Eu acabei fechando a outra aqui. Mas que nós tudo bem. Falar. Foi isso mesmo, porque nós até começamos aqui. Deixa eu abrir aqui. Tá. Nós vamos Quero agradecer, viu, Pierre, as pessoas que estão ajudando aí com os alimentos, tá? Então, obrigada. Todo mundo que está ajudando. Muito legal. Bom, na verdade, nós vamos falar agora, que nós não conversamos, sobre finanças, né? De administração. E depois disso, nós ainda vamos falar de indústria, comércio e agricultura, obras e serviços municipais, porque essa daí, com todas essas chuvas, deram bastante trabalho. E depois nós vamos falar de planejamento e meio ambiente. E, claro, por último, nós vamos falar de saúde, que foi tanto batido durante a campanha por todos os candidatos. Então, nós vamos depois fechar a nossa conversa falando sobre a saúde e sobre a fusão. Vamos falar um pouco agora da Secretaria de Finanças e Administração, né? E aí eu já chamo você, porque eu sei que essa é uma secretaria que puxa muito, tem muitos... Todas têm desafios, né? Quando a gente fala assim, essa tem mais que aquilo. É uma força de expressão, né? Porque todas têm. Mas você chega nessa secretaria
com dívidas a pagar e não tem um caixa para poder fazer isso. Como é que foi esse começo nesses 100 dias, então? Conta para a gente. Então, a gente chegou com 15 milhões, né, de dívidas e um saldo, né, para poder pagar de 6 milhões. Então, na verdade, nós tínhamos 9 milhões de 2020 de restos a pagar e não tinha dinheiro para a gente poder saldar, né, esses compromissos. Bom, a ideia foi fazer uma rodada de negociações, pegar todos os contratos, sentar com os nossos fornecedores e conversar com eles, né? Devo, confesso, mas estamos em pandemia, a situação está difícil e é importante que as pessoas entendam isso e nos ajudem a poder honrar os nossos compromissos. E aí nós conseguimos descontos até de 25% em alguns contratos. E com isso, nós tivemos aí, reduzimos bastante a nossa dívida. E com as receitas, né, de janeiro, fevereiro, a gente conseguiu nós não entrar no vermelho, né? Não entrar no vermelho. Então, além de conseguir prazos, nós conseguimos descontos, fora que nós começamos já falando para os nossos secretários, olha, 10% de contingenciamento em todas as secretarias, conta de água, conta de luz, material de limpeza, tudo, né? Até brinco com eles, falei assim, ó, ninguém mandou botar uma mulher aqui na cadeira, agora tá danado. Mulher faz economia, é o tempo todo falando para os filhos, apaga a luz, desliga o telefone, né? E não é diferente. Então, a gente fez aí um bom trabalho, sabe? Eu fiquei bastante satisfeita com a adesão de todos os fornecedores em ajudar a prefeitura, né? E também, lógico, porque eles sabem que é preciso negociar. É melhor você ter garantido que você vai receber, na verdade, do que a ficar com uma conta enorme e que você não consegue pagar, né? Até nos aluguéis também nós conseguimos descontos, sabe? Chamamos todo mundo que nós temos aluguéis. Nossa cidade precisa construir equipamentos públicos, né? Até hoje eu pedi uma lista de todas as... Fala, nossa, mas depois de 100 dias, Pétala, só depois de 100 dias que eu consegui. Fala, gente, ó, faz aí para mim uma lista de tudo que é alugado, quanto que custa, o que está funcionando, porque a cidade tem que sonhar e projetar isso para o futuro. Talvez não seja nem eu a construir, entendeu? Mas já tem ali tudo certo. Olha, quais são os terrenos que a prefeitura tem, quais espaços, como que a gente pode fazer. Muitas cidades negociaram, sabe, terrenos. Tem 3 terrenos e... Então, o que adianta um monte de terreno vazio, né? Às vezes é melhor você, junto com a Câmara, com a população, lógico, né? Fazer com que esses imóveis que estão parados se tornem equipamentos públicos, sabe? Se tornem dinheiro para você poder construir também. Porque nós precisamos de CRAS, nós precisamos de CRES, nós precisamos de postinho de saúde. O que aconteceu? De repente precisou-se de um postinho de saúde, um posto de saúde, tá? Ah, tá, foi lá e alugou uma casa. Só que isso virou, para nós aqui na nossa cidade, a regra, não a exceção. Nós temos muitos espaços assim alugados. É um caráter emergencial? Eu estou aqui falando, nossa, me compromissando que eu vou construir tudo isso? Não vou, não é possível. Principalmente agora nesse tempo de pandemia, em tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas nós temos que já pensar, olha, naquela região tem tal terreno, tá? Bota o projeto lá, o pessoal já desenha o projeto, faz o projeto. A hora que abrir algum convênio, a gente, ó, pum, já enfia o projeto, sabe? Porque não pode assim, entrou um convênio, aí você vai pensar que projeto. Não, você tem que estar com tudo isso na manga. E isso é uma coisa que a Secretaria de Planejamento, ela está muito afiada, sabe? O Clóvis, ele está muito afiado nisso. Muito Agora... legal. Isso, nós temos uma UBS, né, que já está desenhada, já estava desenhada na gaveta, tiramos tudo da gaveta, sabe? Também não estamos ficando inventando muita coisa, não. Anel viário já tiramos da gaveta. Ah, foi outro que desenhou, não faz mal. É caça-papo, sabe? Porque nós temos que dar continuidade às coisas que estão paradas, sabe? Nós não temos que ficar
de repente precisar de uma readequação, uma modernizada. Tem uma UBS desenhada ali para o Pinos, né? Não tem uma UBS desenhada. No bairro do Pinos nós temos espaço, né? Então, e necessidade. Então, ali cabe bem uma UBS. Eu estou só esperando abrir convênio, sabe, do governo, porque está fechado nesse momento, para poder abrir o convênio. Já estou antenada, ligado, conversando com todo mundo aí, do pessoal de Secretaria de Desenvolvimento Regional. O Ortiz Júnior está trabalhando como subsecretário, secretário adjunto lá do governo, né, de desenvolvimento regional, e não tem nada. Assim que abrir, a gente já tem projeto na mão. E vamos desenhar outra UBS, e vamos desenhar creche, vamos desenhar. A hora que abrir, a gente está dentro. Legal. Pétala, bom, queria só aqui aproveitar e fazer um adendo, né? Não é nenhuma uma brincadeira, é uma constatação, né? E eu queria agradecer a todos os amigos que estão acompanhando, os amigos e amigas, né? Que chegaram pelo menos, olha como o pessoal foi rápido, chegaram 8 informações no meu WhatsApp, assim, uma atrás da outra. Vocês já falaram de mobilidade, porque na verdade, esse assunto que estava, eu tinha fechado da minha tela e fiquei com o outro que a gente já tinha conversado aberto. Eu estou fechando um por um, a hora que eu li, né? E daí eu falei, nossa, mas um monte de gente já avisou que a gente tinha. Então, que legal, o pessoal está antenado e prestando muita atenção naquilo que nós estamos conversando, principalmente naquilo que você está falando. Pétala, duas situações que parece, né, até me desculpe eu usar o termo dessa forma, assim, parece fácil e que você conseguiu, você e a sua equipe, economizar dentro dessa pasta, dentro dessa secretaria, que foi com relação ao IPTU, uma mudança que vocês fizeram que trouxe uma economia, e também a criação do Diário Oficial Eletrônico, que isso trouxe outra economia substancial para a cidade. Como é que foi isso daí? E conte para as pessoas que ainda eventualmente não estão sabendo ou não acompanharam. Em relação ao carnê do IPTU, né, que era o carnê que tinha muitas folhas, e também a hora que você coloca no correio, você paga por peso. Então, ficava bastante caro para a prefeitura. E a maioria das cidades já está usando a carta boleto, porque é uma folha só, né, e você vai destacando. Além do mais, a maioria das pessoas também acertam o seu IPTU, pagam o seu IPTU pela internet. Então, e se você quer uma segunda via, você vai lá, imprime uma folha só. Então, é uma economia bastante importante, né? Deixa eu ver aqui, 40 mil reais. Olha, é de grão em grão que a galinha enche o papo, né? A gente tem feito isso. E o Diário Oficial Eletrônico, porque muitas vezes a gente tem algo, por exemplo, uma licitação, um pregão, né? Você precisa esperar até a outra semana para poder, o Diário Oficial, para você poder publicar. Além disso, você não dá transparência. Não é todo mundo que lê diário oficial. Então, você tem um Diário Oficial eletrônico na cidade, existe uma celeridade muito grande e uma transparência muito maior. E você pode colocar, por exemplo, preciso da licitação na rua amanhã. Tá tudo pronto? Tá. Então, é hoje que vai ser, já vai para a rua, né? Que a gente fala, né? Já vai para a rua, entre aspas. Já vai ser publicado. E isso fez com que a gente aderisse ao pregão eletrônico. Qual que é a diferença? O pregão presencial, né, as pessoas todas vão até a prefeitura, aí lá abre os envelopes, o preço mais barato. E no pregão eletrônico, mais pessoas podem participar. Então, lógico que tem algumas licitações que você tem que privilegiar a sua cidade. Aí o que você faz? Você já faz lotes menores. Por quê? A pessoa lá de São Paulo não vai querer entregar o material aqui em Caçapava, você entende? Aí você já faz um lote menor para as pessoas mais próximas entregarem, para poder privilegiar. Só que tem situações também que você tem que conseguir o que é mais barato, né? Então, o pregão eletrônico, ele proporciona isso. E uma maior transparência, porque é tudo eletrônico.
Pétala, isso demanda um pessoal especializado com capacitação para poder ser Isso, pregoeiro. é. E Isso, a como gente é que tinha está um essa pregoeiro. fala? E aí, Isso, a então, isso gente eu ia tinha te um perguntar, como é pregoeiro que na nós prefeitura. estávamos e como é que nós estamos? Para poder, porque é uma mudança que, de repente, você chega com uma demanda e não tem gente suficiente para fazer. Como é que vai resolver? Mas é uma demanda, sabe, ô Pierre? Mas nós estávamos no tempo do onça, entendeu? Nenhuma cidade mais admite esse tipo de coisa, né? Que não tem um pregão eletrônico. Aí nós tínhamos um pregoeiro. E aí pegamos, né? Detectamos, percebemos mais duas pessoas que tinham, assim, habilidades, desejo de participar, fizeram um curso de pregoeiros, né? Então, hoje a nossa cidade conta com 3 pregoeiros. Porque é necessário, é preciso muita celeridade. Muitas vezes ficava lá uma licitação de obras, de ferro, disso, daquilo, daquilo, até fazer lá, aí vem para cá, aí tudo manual, demora muito, sabe? E a gente precisa de agilidade no serviço público, né? É, e quando se fala ainda em mexer com dinheiro, né? Então isso fica ainda mais evidente essa necessidade de rapidez e conhecer. Bom, então se hoje nós já temos uma equipe maior dentro disso, né? Isso é muito legal e sem dúvida nenhuma vai ajudar bastante. Bom, E é importante que são pessoas de carreira, né? Pessoas de carreira, isso é importante, sabe? Então, é algo que fica mesmo. O município ele tem que estar conquistando isso, né? O que eu percebo na maioria dos municípios? Eles vão se estruturando de uma forma, né? Porque assim, você tem as pessoas que chegam, como nós, eu, os comissionados, a gente chega para dar um novo gás, para buscar, para poder seguir rumo, né? É uma corrida de bastão. Cada hora, né? Só que você tem que ter uma base, uma estrutura que funcione, sabe? Que funcione sem desestruturar, sabe? Sem desmanchar tudo, sem deixar tudo cair, né? E principalmente eu penso, eu acredito muito que as pessoas que estão fazendo a política, a gestão pública, elas têm que seguir os projetos que estão dando certo, não parar com nada que está dando certo, né? Então, essa estrutura dentro de todas as prefeituras, ela é bastante importante. Um grande segredo das secretarias de saúde que eu observei em todas as cidades, né, que eu fui olhar boas práticas, é que elas já têm estruturado um grupo de pessoas, um grupo de funcionários, entendeu? Independente mas não precisa do secretário, não precisa das pessoas para poder gerenciar, buscar recursos. Mas arroz com feijão, sabe? Não tem jeito de ninguém derrubar. E isso mantém a qualidade. Porque a qualidade a gente faz com a constância, não é? Com a experiência. e aí Isso é você vai importante. aperfeiçoando tudo isso, né? É isso que acaba Verdade. acontecendo. Bom, vamos falar agora da Secretaria de Indústria, Comércio e Agricultura, porque indústria é uma conversa legal, porque aí a gente fala de emprego, né? De geração de emprego. E o comércio que vai ser também beneficiado com essa geração de emprego, vai poder empregar mais e também vai vender, enfim. E a parte da agricultura, que a gente está numa região aí propícia também para tudo isso. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Se o Paulo Eugênio estivesse conosco, né? Ele está se recuperando, né? Que ontem até você comentou sobre isso. Então, eu sei que ele participa muito ativamente nessa parte aí também com você, mas você, eu tenho certeza, vai poder também nos colocar a par aí de tudo que aconteceu nesses 100 dias com relação à indústria, comércio e agricultura. Até falando do Paulo Eugênio, né? Ele teve um apendicite, fez uma cirurgia, tá um pouquinho de molho. A gente tem uma caminhada aí de mais ou menos uns 1 ano e meio juntos, né? Eu estudei com o Paulo Eugênio lá no Rui Barbosa. Ô, grande Rui Mas a, Barbosa. mas a gente tem assim uma sintonia fraterna muito grande, sabe? Então a gente está sempre trabalhando. O Paulo é uma pessoa muito trabalhadora, né? Também e é um ombro amigo aí para trabalhar juntos, né? Então, na questão de indústria e comércio, né, que não está assim que colocado nesses 100 dias, mas nós visitamos as empresas, né, e conversamos com os empresários, com alguns comerciantes também. Comércio é aquele momento que a gente está vivendo que corta meu coração, né? E tem
empresas que têm interesse em vir para Caçapava, sabe? Tem uma empresa de frascos. Então, assim, a ideia é fazer concessão de terrenos, né? Nós estamos analisando benefícios fiscais que as cidades dão, né? Quais são os critérios que elas usam. Tudo isso a gente já está fazendo, porque nós temos que ter emprego na nossa cidade, né? E tem muitas empresas em São José, às vezes até em São Paulo, que elas não têm espaço, sabe? Não tem terreno. Nós temos terrenos, temos terrenos planos, então a gente tem que estar usando isso a nosso favor, né? Uma questão também é a geração de empregos, que a gente, segundo o CAGED, né? Nós tivemos aí em janeiro e fevereiro o maior número de empregos, porque no PAT fez o programa, né, Vamos Trabalhar, que buscou ativamente, sabe? Pegou o telefone para todos os comércios, fomos ligamos para todas as indústrias, para todas as empresas. Vocês estão precisando, tem vaga de emprego? E aí a gente foi colocando todas as vagas de emprego. A gente mudou também a recepção, a acolhida das pessoas que vão no PAT, né? Porque elas já vão lá com o coraçãozinho apertado, já cansadas, né, de entregar currículos. Então a gente tenta dar assim, sabe? Receber o currículo com bastante carinho. Se a pessoa não tem um currículo, não, senta aqui, vamos fazer o currículo, explicar direitinho como é que é, e principalmente fazer esse encontro entre quem está oferecendo a vaga e quem está procurando um emprego, né? E também, não falei em 100 dias, a gente está detectando as necessidades de formação. Porque muitas vezes tem vagas e não tem formação. Então, a gente, junto com o SEBRAE, nós estamos alinhando isso aí, sabe? Para poder ter formação para as vagas que a gente tem. E dessa forma, nós conseguimos, né, um número bastante grande de vagas. Daí que agora eu esqueci o número de vagas. Você tem aí, Pierre? Deixa eu ver aqui para você. Nosso número de vagas? Bom, foi um número grande de vagas que nós conseguimos aí no PAT. Também a carteira digital, porque muitas pessoas precisam fazer a carteira digital, não sabem como fazer. E aí, por exemplo, precisa tirar uma segunda via de carteira. Hoje em dia não tem mais, é digital. Eu mesmo não sabia, me surpreendi aí nesses 100 dias, né, com isso. E agora nós estamos fazendo cadastramento para autônomos. Então, assim, a pessoa é um pintor, vai lá e se cadastra, sabe? E eu estava conversando hoje, não sei como que a gente vai fazer isso, não sei muito bem como a gente vai fazer isso, mas eu pensei da gente ter um cadastro desses autônomos, certo? E divulgar. As pessoas que querem um pintor, né? Nós tem essa pessoa. E a gente tem uma possibilidade de pontuação, sabe? Olha, eu fiquei satisfeito com o serviço. E aí tem, olha, sabe assim? Nós temos tanta satisfação. É uma ideia legal, não é? Isso é bacana. Não sei como que a gente vai botar isso em prática, mas vou sentar com o pessoal lá e a gente tem as ideias aí, tem outra aí. Você que está nos assistindo e tem uma ideia de como ajudar isso, entre nas redes sociais da Prefeitura, mande a sua ideia lá para poder ajudar, né? A gente também a gente critica, a gente cobra, mas vai que a grande ideia está aqui, né? Está aqui com um dos nossos convidados que estão nos assistindo aqui pelo Instagram, lá pela Favorita, pela TV ou também pela rádio web. Então, enfim, tá aí, ó, o convite está feito se você tem uma ideia para isso, porque é muito legal. Esse ranking profissional, né? Isso ajuda muito. Tem uma competição saudável de todo mundo querer fazer o seu melhor. E serão profissionais melhores ainda com isso. Petla, agora, e essa mudança na lei do incentivo fiscal aí para atrair mais gente, como é que vocês estão pensando em fazer essa mudança, se é que ela vai existir? Nós vamos ter que fazer agora um estudo, né? Quais são os incentivos fiscais que tem nas outras cidades. Eu não penso assim em entrar em guerra fiscal, né? Mas assim, até tantos empregos, sabe? Até tantos empregos, fazer uma proporcionalidade ali, concessão de terreno por 20, por 30 anos, como as cidades fazem mesmo, né? É preciso. Você vai falar assim, mas vai conceder um terreno
em 20, tá, daí a 20 anos, a empresa não vai fazer o investimento se ela não tiver certeza de que 20 anos ela vai estar trabalhando ali, né? Uhum. Tudo. E depois você faz uma isenção fiscal, mas você tem emprego. O salário que a empresa dá para a pessoa vai na mão do munícipe, o munícipe vai gastar na cidade. Então, é a injeção de dinheiro da cidade. Então, são coisas que a gente está em estudo. E, lógico, que nós vamos estudar isso com a Câmara Municipal, né? Vamos estar com a população, porque a gente vive numa democracia. E por isso que a gente precisa também dessa Câmara nossa aí, trabalhando. E a regulamentação do SIM, né, o selo de inspeção municipal, isso está precisando de uma regulamentar ou mudanças para Não, isso? nós não tínhamos esse selo. Nós não tínhamos esse selo. Uma das únicas cidades aqui no Vale do Paraíba que não tinha esse selo. E aí, nesses 100 dias aí, isso é uma vitória, nós conseguimos organizar tudo. Pessoas da agropecuária vieram, ajudaram tudo na elaboração. Agora está no jurídico, finalizando ali na parte jurídica, últimos detalhes. E esse selo de inspeção municipal ele já está pronto. Só está faltando ali daqueles detalhezinhos que o jurídico vê em algumas palavras, tudo. O que vai facilitar? Se o município tem um selo de inspeção municipal, ele vai até o local, por exemplo, que alguém está fazendo queijo. E aí ele dá, aqui essa pessoa pode vender o queijo, né? É lógico, a vigilância sanitária vai, mostra direitinho o que precisa fazer, tudo. E com esse selo de inspeção municipal, ela pode vender no mercado, ela pode vender no mercadinho, sabe? Ela é como se fosse, sabe, o CIF, Selo de Inspeção Federal? Uhum. É um selo de inspeção municipal. É uma grande vitória para nós, para os pequenos produtores e para a agricultura familiar, porque ela fomenta a economia circular, né? Então, isso é bastante importante. São coisas, sabe, Pierre, que a gente fala tudo, mas tem hora que me dá um desânimo, porque a pandemia atrapalha tudo. Porque o próximo ponto que eu ia tocar seria com relação, porque eu acredito muito, né, no potencial turístico da nossa cidade. Nós temos muita coisa, né, a ser vista, e isso é um outro problema que a gente enfrenta, porque se você vai fazer qualquer coisa visando isso nesse momento, então, na verdade, tem que se priorizar outros pontos que nós bem sabemos, né? Mas é uma coisa que Mas a também, gente por não outro pode lado, parar, né? e não pode ser esquecido isso, porque você também tem Não. que estar pronto para a hora que voltar. Então, Para a gente ter o título de município de interesse turístico, e aí recebe uma verba do governo federal, né? Uma verba ano para o turismo, vem do governo federal para o turismo. Nós precisamos ter um centro de informações turísticas. E esse nosso centro de informações turísticas, nesses 100 dias, ele já foi todo desenhadinho, sabe? Já está tudo prontinho. Mas é que eu pensei, puxa vida, se a gente colocar lá um centro de informações, e até tem uma verba que é destinada para isso. Então, a prefeitura ela não pode gastar em outra coisa, entendeu? Ela teria que gastar naquele redondinho, assim, que tem o izinho, que é internacional, né? Nós fizemos um projeto de sinalização de placas. Sabe aquelas placas marrom que é internacional, todo lugar que você vai? Então, nós já fizemos aquela placa porque tinha uma verba que era para gastar com turismo. Então, a gente já fez esse projeto. E essa verba, ela estava lá no programa, sabe? Aí, a hora que a gente viu que estava no programa, o Henrique está internado lá. Na prefeitura, trabalha há muitos anos. Então, a hora que estava lá, corremos, fizemos o projeto, assim, 2, 3 dias, o pessoal, e já está casado. E conseguimos casar a burocracia. Agora é só chegar e fazer isso acontecer. Então, assim, tem muita coisa do turismo já as rotas turísticas já foram todas desenhadas, conversadas. Sabe aquele mapinha, assim, que toda cidade tem? Que você chega na cidade turística e tem lá, a matriz está aqui, o fulano está aqui, sabe aquele mapinha, assim? Nós já temos o nosso, sabe? Já está desenhado, porque ele é todo feito com normas técnicas, né? Então, ele já está desenhado, ele já está prontinho, está na ponta da agulha. É que não dá para fazer agora, porque seria uma situação assim que não tem nem como gastar também nesse com momento, isso, né? não seria colocar todas as forças ali, né?
Não tem sentido. Mas a gente não pode deixar de planejar. E ter isso pronto, como você disse, porque a hora que se fizer, nós temos isso pronto e isso pode dar continuidade. Bom, nisso, então, nós falamos aí de indústrias que estão sendo, então, já foram conversadas e o que a lei de É incentivo fiscal vai importante poder fazer. falar, Diga. importante falar, assim, uma conquista bastante grande são as nossas estradas vicinais. O que é uma estrada vicinal? É a estrada, por exemplo, que une Caçapava a Taubaté, Caçapava a São José, né? Caçapava a Monteiro Lobato. Então, tanto a Tataúba quanto a Marambaia, no programa Desenvolve São Paulo, eles abriram o programa. Aí o que aconteceu? O Clóvis correu que nem um doido com o projeto, porque, gente, nós conseguimos tudo isso em tempo recorde, você entende? Porque a secretaria, todo mundo, os funcionários, eles estão todos trabalhando, muito animados. Então, abriu o programa, a gente fez o projeto e já casou. A FEIDRO também liberou recursos para poder fazer o projeto executivo, porque tudo isso é caro. Mas é custeado. Só que também demora um pouco. Então, é para pavimentar. Você já pensou Marambaia, Tataúba, totalmente pavimentado? Poxa. Com o valor do governo do estado. E a rodovia do Livro ali, um recap. Tanto é que o Edmar, o prefeito de Monteiro, ele vem semana que vem para a gente poder conversar, né? Agora, isso está previsto para sair talvez no começo do ano que vem, certo? Mas nós corremos muito para poder... Se entende? Então, assim, são programas que são liberados, mas se você não tiver o projeto ali naquela semana, sabe? Aí você liga para um, você liga para outro, aí você vê na FEIDRO como que acontece. Pessoas que já foram prefeitos, aí eu ligo, pergunto como é que faz. Então, é uma grande corrente, né? Mas, olha, eu vou dizer que eu, obviamente, estou gostando de tudo que eu estou ouvindo, mas essa parte do selo eu gostei muito, né? Que essa Paula não sabia também, e que agora isso vai favorecer, eu penso, até porque nós temos muita agricultura pequena na nossa cidade, e isso vai acabar ajudando muito esse produtor. A parte pecuária ainda da nossa cidade, já até por toda a modernidade que veio, já está mais estruturada, então já teve que correr com isso, né? E outras autorizações e outros selos. Mas para pessoas que trabalham com mel, né? Isso aí vai ajudar muito a essas pessoas, eu tenho certeza. E é uma injeção de ânimo nesse tipo de trabalho, porque muitos até chegam a achar assim, que está na informalidade por isso, né? E passam a se sentir até mais inseridos nesse mercado, né? Tendo um selo como esse no seu produto. Então, eu gostei muito. E nós fizemos também contato com o Senar, né? Da mesma forma que tem o Senai, que dá toda a formação para indústria, comércio e indústria, tem o Senar, que é da área rural, que também tem os cursos, sabe? Para que as pessoas possam, como fala, se sentirem mais seguras. Muitas vezes a receita dela é maravilhosa, ela sabe como fazer o mel, ela sabe. Mas se ela tem uma dica aqui, uma dica ali de um apicultor, né? Ela vai se profissionalizando, lógico que dentro de toda a singeleza que existe o trabalho artesanal, né? Mas sim, sempre garantindo a qualidade. Esse pessoal, na verdade, faz uma grande ponte que a gente acaba vendo em outros documentários, aí, em outros lugares, né? Que eles acabam colocando essas pessoas que sabem fazer com quem, por exemplo, sabe como comercializar aquilo ali. Então, um explica para o outro, cada um dá a sua dica, e esse meio de campo é feito por empresas, por órgãos como esse. Então, isso é muito legal. Isso fortalece demais esse agricultor, esse apicultor, enfim, todos esses que têm essa parte menor, né, eles se sentem muito acolhidos com isso, né? Seria o nosso Sebrae aí do comércio, das coisas, né, que vão ajudar. Né? Eu acho isso muito E também bacana. fizemos a parceria com a Unital, né? Para poder, porque eles vêm, eles fazem análise de solo, o pessoal da agronomia, então tudo isso aí tá. Sua tia, filha, que eu tô na live. Ok.
Então, aí eles fazem também essa parceria com a Unital, já foi feita para poder dar o apoio aí ao pessoal do campo. Né? Muito legal. São Bom, muitos detalhes, né? vamos falar agora um pouquinho de obras e serviços municipais, porque esse tem, né, também, como todos, tem muita coisa, e como foi um começo de ano, não um final, um começo de ano extremamente atípico, com chuvas que nós nem estávamos acostumados. Então, Secretaria de Obras e Serviços Municipais aí com bocas de lobo e tudo mais que aconteceu, com tantas ruas enchendo, foi sem dúvida aí uma mudança de planos, ou seja, chego para fazer uma coisa e me deparo com outra. Né? Então, conte um pouquinho desses 100 dias dessas secretarias aí que foram bastante exigidas nesses 100 dias. Verdade. Bom, todos são exigidos, né? Mas quando a cidade está necessitando de muita zeladoria, é a que mais aparece no momento, né? Então, a gente pegou, assim, as máquinas, né? Um maquinário bastante desgastado, necessitando de, como é que fala? De peças, sem licitação, mas nós conseguimos fazer muito com pouco, então tira, às vezes, por exemplo, caminhão, nós temos 3 caminhões, cidade, 3, sendo que um com motor fundido e 2 que estão em péssimas condições, né? Que aí eu fui lá para São Paulo e falei, gente, não tem jeito, eu vou ter que sair com um caminhão daqui. Até teve uma pessoa que falou, mais um caminhão, tem que conseguir 3, mas para conseguir um já é uma coisa assim que demora tanto, a gente vai conseguir uns 3, 4 meses, é assim um trabalho de Hércules para conseguir isso, tá? Tô de muita teimosia mesmo. Agora, as equipes reduzidas, né? Porque também nós temos a questão da pandemia, que o horário muitas vezes foi até 2 horas da tarde, reduzindo o horário. Essas limpezas que há alguns anos já não eram feitas, a gente sabe disso porque as equipes, né, que trabalhavam, elas sabem que não eram feitas, e também pela quantidade de sujeira que a gente tirou, né, dessas galerias, dessas bocas de lobo. Aí Pinos 1, Pinos 2, a Vila Menino Jesus e Nova Caçapava a gente fez 100%. E aí, logo em seguida, o tubo ármico ali da Vila de Caçapava Velha, da Olívia Alegre, né, tubo ármico, rebentou e tirou a nossa possibilidade de transitar ali. Então, assim, 3 dias, também é um tempo recorde, né? 3 dias, a Samanta foi lá e já organizou a passagem para um carro. Eu estive bastante no local, fiquei, assim, bastante, como é que fala? Comovida, né? De ver, às vezes, pessoas que vinham do hospital, paravam ali. Aí tinham que, o filho vinha, pegava e atravessava com a pessoa a pé até o outro lado. Para do outro lado ela pegar a condução, né? Então foi um momento difícil, sabe? Que a população viveu. Mas a obra era muito grande, não era uma obra pequena. Não era uma obra pequena. E aí nós conseguimos as aduelas, né? Que é aqueles quadradões assim de cimento. Conseguimos parceria, né? Para poder ajuda de empresários, porque nós não tínhamos as máquinas que fossem grandes o suficientes. A máquina que nós temos, a nossa reto subesteira, ela está bastante velha, muito antiga. Aí ela quebra o chicote, aí quando arruma o chicote, ela quebra o alternador. Então, assim, e assim a gente vai, né? Mas ali batalhando e conseguindo. E ao mesmo tempo, lá no Simpatia, também o problema da galeria lá, né? Então, assim, eu fiquei muito frustrada. Por quê? Porque você vê uma obra aqui, tá, e vê a outra lá, tá, e vê a outra lá. Você fala assim, gente, que desorganização. Mas não era. É assim, aquela obra emergencial precisava passar passagem pequena. A máquina grande estava usando ali. Então, as máquinas pequenas estavam lá no Simpatia. A hora que todo o trabalho da máquina pequena, do Simpatia, terminou, aí eles vieram ali para limpar o córrego, por exemplo, da Vila Paraíso, sabe? Por quê? Porque não adiantava ficar mais lá. Então, ia para lá para poder adiantar serviço. Então, aonde parece que você deixou a obra e foi para outro canto, que está igual um pica-pau, na verdade, você está otimizando o maquinário, entende? E aí vai acompanhando. Essa coisa de obras é uma coisa até que eu tenho gostado bastante de trabalhar.
E agora, até o final da semana, né, a gente vai terminar ali a Olívia Alegre. Olha só, para uma cidade que não tem dinheiro, que não tinha licitação para material, que não tem maquinário, não é? Então, nós conseguimos, né? E o pessoal vai fazendo ali a parte da lateral. Olívia Alegre, a ponte do Teixeirinha, eles ficaram totalmente sem acesso, também foi totalmente refeita. Olha, foram muitas obras, viu? E muita limpeza de córrego. Muita limpeza de córrego. Bom, vou falar do assunto que, sem dúvida nenhuma, foi acho que o mais comentado, né, durante esse período que nós passamos, com relação às chuvas, né, as ruas cheias aqui, que é um problema recorrente, que é o da Avenida Brasil, que enche. Manuelito, né? Por conta de como foi feito lá no Manuelito, ou seja, isso é uma coisa que vem de muito tempo. Esse ano a gente teve uma chuva acima, pelo menos na minha opinião, eu acho que eu não vi chover tanto como em outros anos, então eu não me lembro de ter visto a Avenida Coronel Manuel, não sei se inundada, na minha vida, ao longo desses 60 anos, e quando eu vi aquela imagem, eu fiquei até assim, eu fiquei isso, água chegando ali próximo da entrada do pronto-socorro, né? Então, achei aquilo uma coisa de louco. Enfim, só que ali a gente sabe, e conversando com pessoas da área, né, com amigos pessoais que conhecem muito bem todo esse trabalho, quando foi feito a primeira vez e lá atrás, quando começou, enfim, a gente sabe que não é, esse sem dúvida nenhuma, não é um trabalho fácil de ser feito ou de ser refeito. Eu não diria nem refeito, ele tem que ser feito novamente. Mas ele demanda, além do custo altíssimo que uma obra como essa vai trazer, é o tempo e a coragem de mexer nisso, porque você para uma cidade. Porque aonde você vai precisar mexer são sempre os grandes pontos de movimento, né? Então, eu nem imagino como é que seja equacionar uma obra como essa. E também acredito que não aconteceria em 4 anos para você conseguir resolver tudo. Então, enfim, eu fico com aquele pensamento. Essa é uma obra que nós precisamos e queremos. E a hora que começar, aí nós vamos falar, poxa vida, essa cidade está de perna para o ar, eu não consigo mais andar, eu tenho para ir daqui na cidade, eu tenho que dizer... Ou seja, eu quero que arrume, mas, por outro lado, eu quero continuar tendo a minha mobilidade preservada. E como esse eu considero um grande desafio para quem está sentado na cadeira que você está, eu diria, como é que você viu isso acontecer, né? Aquele milhões de postagens falando disso, aquela cobrança vindo em cima disso daí, e a gente sabendo, você e até mesmo quem acaba postando e pede uma solução também conhece a história. São pessoas que estão, como eu disse ontem também, são jovens há mais tempo, então acompanham isso daí já de longo tempo, mas como que você e a sua equipe olharam e estão olhando para esse que eu considero ou talvez o maior desafio dessa... Primeiramente, um dado técnico, né? Quando chove muito em Caçapava, ou na nossa região, chove 30 milímetros. E nós tivemos chuvas de 75 milímetros, mais que o dobro, né? E num curto período de tempo, que isso também influencia. Essa obra, o que nós fizemos, né? Tiramos o mapa de macrodrenagem que nós temos do município e atualizamos esse mapa, né? Porque tem, e a partir daí, com todos os estudos que já tinham, com tudo, tiramos tudo da gaveta e e foi planejado, né? Já tem sido planejado e agora foi melhor organizado tudo isso. O Manuelito em 9 etapas. Ele tem que ser feito a 9 etapas, lá do Rio Paraíba, entendeu? Até vir para cá. Então, em 9 etapas. A etapa mais cara é aquela que passa por baixo da linha do trem, é a etapa mais cara, tudo. Mas isso é realmente feito com dinheiro de verba federal, né? Mas eu estou correndo atrás. Não importa quem faça, né? Já tem que estar deixando ali tudo alinhavado. Tá. Porque é uma corrida de bastão, né? Uma corrida de bastão. Ninguém ajeita. Esse é um projeto que é uma corrida de bastão. Não tenha dúvida nenhuma.
Tem que haver um grande comprometimento aí, né? De quem Mas o mais importante, projeto pronto. Sim. Se hoje um maluco chegar e falar assim, olha, eu tenho 180 milhões, quem tem um projeto? Caçapava vai falar, tá aqui, toma. Então, isso é uma vitória. Não tenha dúvida. Bom, e um outro problema recorrente também, né, que você já chega e ele existe, que é o das lâmpadas queimadas na nossa cidade, né? Isso aí, não detalhe, né? Então, Nós isso já temos envolve aí segurança, enfim, tem tudo. Como é que você está, você e a sua, quando eu falo você e toda a sua equipe, e a né? equipe, né? Como é que Olha, vocês estão se virando? Eu estou tão insatisfeita quanto a população. Tão insatisfeita ou mais ainda do que a população. Nós pegamos aí, nós temos uma demanda de 2.000 pontos, 2.000 pontos, assim, é 2.100 e pouco, né? De necessidade de lâmpadas, né? Nós tínhamos 30 lâmpadas. 30, 10, 20, 30. Então, feito compra emergencial, nós já conseguimos, e 2 eletricistas, um caminhão-cesto, né? Então, nós conseguimos fazer a colocação de 800 pontos de iluminação. 800 pontos. Já fizemos 800 pontos, né? Mas, desses 2.800, então vamos dizer que foram 1.000, e agora tem 1.000, mas esses 1.000 também já, com certeza, já ampliaram. Então, é algo que nós vamos ter que pensar em uma solução, né? Ou uma parceria público-privada, ou um investimento que venha do governo estadual, governo federal, governo estadual, do governo federal. Por quê? Porque a nossa cidade ela precisa ir aí para o LED, né? Fica tão bonito, nós conseguimos colocar ali na ponte lá do Paraíba, não sei se você viu, e naquela região lá, e fica tão bonito, a Village das Flores também tinha uma emenda parlamentar para aquela região. Então fica tudo tão bonito e a gente vai precisar, né? E o que é o que as cidades caminham para esses trabalhos, né? Para isso, se chegar, a taxa de iluminação é um ponto a ser pensado? Isso também está no radar? Então, é uma solução que todas as cidades buscam, né? Por quê? Porque a gente quer a melhoria, mas para você ter a melhoria, né? Essa melhoria ela tem custos. Custos, por exemplo, se a cidade tivesse dinheiro para iluminação, ela já estaria com essa iluminação pronta. Então, assim, não inventaram uma taxa de iluminação por um acaso. É porque realmente é para poder fazer essa, como é que fala? Para poder você ter esse valor gasto com isso, né? Assim, nesse sentido. E as parcerias público-privadas, elas são feitas com as cidades que têm, porque aí vai pagando com a economia, entendeu? Se a cidade já tem a taxa de iluminação, essa taxa de iluminação já é um dinheirinho que fica ali guardado para aquilo, definido para aquilo. Então, se uma empresa vem e ilumina a cidade inteira, pá, né? Aí depois, com essa economia, tá? E com a certeza da taxa, vai pagando ao longo dos anos essa iluminação que é feita. Mas eu ainda estou estudando bem como é que funcionam essas parcerias, porque a gente precisa fazer. Mas são soluções que a nossa cidade vai ter que encarar. Vai ter que encarar. Até mesmo porque o Ministério Público está apontando. Sabe? O Ministério Público está apontando algumas ações que tanto o Legislativo quanto o Executivo tem que tomar para o bem comum. Buracos da cidade. Como é que foram esses 100 dias? Como é que foram esses 100 dias? Tapando muitos buracos, tendo que calçar? O que foi usado, o que foi feito para isso nesses 100 dias? Então, nós terminamos de fazer a licitação do asfalto quente, né? Que são para os buracos maiores, tudo. Quando tem muito buraco assim, aí não dá para fazer tapa-buraco, tem que raspar e fazer um pano, né? Que eles chamam, fazer um pano. E o asfalto quente, acabamos de fazer a licitação e vamos iniciar em alguns lugares. Tapa-buraco, nós vamos... eu lembro que eu trabalhei numa prefeitura, o secretário de obras e falava, por mês ele colocava, vamos tantos buracos. E eu quero fazer isso também.
Quantos tapa-buracos nós conseguimos fazer, né? E a nossa usina de asfalto não tinha material, tivemos que licitar, então agora é que está acontecendo. Agora que estava acontecendo, a usina precisou fechar uns dias por conta de Covid, sabe? Casos de Covid lá. Então, são coisas que estão... Agora que a gente está conseguindo iniciar a programação para poder fazer. Porque tem um asfalto frio, tem um asfalto quente e tem um asfalto rápido. Cada tipo de situação exige uma medida. E esse asfalto rápido é vamos dizer assim, uma tecnologia, né? Você joga lá o pozinho no chão e conforme os carros vão passando, eles vão fazendo a pilagem, né? Eles vão compactando ali. Você vê a Pereira Bueno, é uma avenida que me deixa com o coração partido. Ali cedeu, assim, se você for olhar, tem assim, tipo uma lombada. Sabe quando tem uma depressãozinha, assim, sabe? Ali, com certeza, o tubo ármico que passa ali, ele vai romper. Já estou especialista em tubo ármico. Olha, eu tenho um amigo prefeito, foi prefeito durante 8 anos, né? Mas o pai dele foi prefeito, outro foi prefeito. Aí ele falou para mim, olha, Pétala, o pai dele já faleceu, falou assim, a água corre não cimento, não no asfalto. Ele falou, então olha as galerias, por que essas galerias estão dando problema? Para você, depois, quando for fazer obras estruturantes, não acontecer esses problemas para o futuro. E aí eu estou assim, como é que fala? Fazendo um curso aí de obras municipais. Bom, na verdade, o prefeito, a prefeita, né, se obriga a começar a aprender e entender um pouco de tudo, né? Porque faz parte... Agora isso faz parte do seu show, né? Então tem que tomar frente disso. Bom, mas eu gosto de contar para as pessoas saberem como é que funciona isso. Bom, nós estamos caminhando para o nosso final aqui. Nós vamos falar agora do planejamento e meio ambiente e depois fechamos com a saúde. No planejamento e meio ambiente, a gente tem que dizer aí que nesses 100 dias também vocês deparam aí com uma quantidade de irregularidades, principalmente na parte de planejamento, né? Então, como é que foram? Faz aí um apanhado para a gente desses 100 dias da parte de planejamento. Eu tô sem a folha aqui. Eu sei que a gente está com uma prova rápido, né? Algumas leis, a prova rápido, que a maioria das cidades tem. Por quê? Quando você quer aprovar, aí o engenheiro vai lá, olha para ver se a sua janela está com a medida, que não sei o que lá. As cidades hoje não fazem isso mais. Entendeu? Se eu estou com um engenheiro na minha casa fazendo uma construção civil, ele vai ter que assinar, certo? Aquela planta, tá? Então, ele vai dar entrada e vai fazer por amostragem. Então, quando a fiscalização for, é o que chama esse CRF? Do engenheiro, eu esqueci como é que chama. É o CR dele lá que está na responsabilidade, né? Então, assim, é entregar a responsabilidade da engenharia para o engenheiro que está fazendo a obra. E esse modelo que nós usamos aqui, ele não é um modelo que é um modelo moderno, um modelo tão eficiente, porque hoje o número de construções é muito maior, né? Então, se a pessoa que está fazendo a construção civil dela ali, o engenheiro sabe quais são as normas técnicas. Então, assim, porque fica muito fácil para ele. Não fica sob a responsabilidade dele que está ganhando dinheiro para poder fazer aquilo, entendeu? Aí vai o fiscal da prefeitura, que é o engenheiro, olha lá, esse recuo aqui não podia ser com tanto, tinha que ser com tanto e tal. Aí o coitado do dono da casa, né? Então quem tem que ser responsabilizado é o engenheiro. Então esse aprova rápido realmente facilita, agiliza para as pessoas que
fazer a vacina chegar a todos os cantos do país. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta de vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. Meu Brasil tá do seu lado e vai ser todo vacinado. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. Vai, Brasil! Em cada canto desse meu país tem vacinação. Somos um Brasil, somos uma só nação. A cana-de-açúcar chegou ao Brasil no século XVI, primeiro século da colonização. Ela é originária da Ásia, e foi transferida para o Mediterrâneo, para a Ilha da Madeira, e depois foi trazida para o Brasil. E aqui em Pernambuco chegou com o primeiro donatário, Duarte Coelho Pereira. O primeiro engenho de Pernambuco surgiu onde é hoje o Forno da Cal, em Olinda. Era Nossa Senhora da Ajuda, por volta de 1540. Não tinha lógica os colonizadores chegarem na orla marítima, andarem 200, 300 km para o interior e começarem a fazer a colonização do interior para fora, não é? Então era de junto do mar para o interior. Porque produziu açúcar, botava açúcar no barco e levava para o porto.